Oi, meus amores. Aqui de novo. Vamos continuar a estudar? Verbo. Meu Deus, professora, já é a terceira aula que a gente dá do verbo. Teve a introdução, teve a parte 1, agora a parte 2. E ainda vai ter a parte 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não, nem isso tudo também não. Piadinha da professora. Sem graça, né? Bom, essa matéria de hoje está em 2 livros. Precisar que vocês acompanhem, tá? Está na unidade 5 e está na unidade 6. Às vezes eu fecho o olho assim, né, para pensar. Vocês já repararam? Quando eu assisto as minhas aulas, eu reparo isso. Agora eu estou falando, todo mundo vai reparar, né? Que coisa, isso não foi inteligente da minha parte. Mas tudo bem, né? Faz parte. Parte 2, verbo, vamos lá? Na última aula, nós paramos aqui, olha, falando sobre as conjugações e falando um pouco no início dos tempos verbais. Então, hoje a gente vai ver tempos verbais. Indicativo, subjuntivo, imperativo, são os 3 modos, tá bom? E os tempos dentro desses modos. Primeira coisa, modelo de conjugação do modo indicativo. Então, nós temos o presente, nós temos o pretérito perfeito, o pretérito mais que perfeito, o pretérito imperfeito. E temos o futuro. Futuro do presente, futuro do pretérito. 6 tempos aí dentro do modo indicativo. O que o modo indicativo traz pra gente? É o modo da certeza, do fato, né? Como fato certo, como certo. E aí a gente vai subdividir entre presente, pretérito e futuro. Vamos começar pelo pretérito? Olha lá. O pretérito perfeito indica um fato pontual, perfeitamente concluído no passado. Então, o fato aconteceu e foi um fato isolado. Aquele olhou, pá, começou e terminou. Foi um fato pontual, isolado. Isso é pretérito perfeito. As desinências, as terminações, são assim, i, este, u, mois, estes, ran. Porque normalmente a gente tem as terminações assim, ó, nada ou ó, s nada, mois, is, m, são as desinências. Quando a gente estiver trabalhando, ou numa outra hora, falando sobre a estrutura dos verbos, a gente vai falar melhor sobre isso. O pretérito perfeito, ele termina com esse i na primeira pessoa, com este na segunda, u na terceira pessoa do singular, mois, primeira pessoa do plural. Aliás, a gente falou isso hoje de manhã na aula online. O mois, ele sempre representa a primeira pessoa do plural, em qualquer tempo. Né? Estes, segunda pessoa do plural, irã, a terceira pessoa do plural. Tá? Mas a gente tem o pretérito perfeito, uma ação isolada, que começou e terminou no passado. Exemplo, ontem eu abri um antigo baú cheio de surpresas. Abri, você foi lá? Pum, abriu, fato pontual. Já acabou, ficou no passado. Pretérito perfeito. O pretérito imperfeito indica um fato não concluído no passado ou uma ação habitual ou contínua, repetitiva. Exemplos, olha, todos os dias ela percorria as ruas à procura dos desabrigados. Era um ato contínuo, percorria, andava. Ai, quando eu era criança eu cantava muito. Fato habitual, percebe? Muito bem. Hoje, na língua portuguesa, principalmente nas situações informais, tem muita gente que utiliza o pretérito imperfeito ainda no lugar de um futuro do pretérito. Ah, se eu pudesse, eu cantava todos os dias. Eu cantaria todos os dias, mas tem muita gente que usa, né? Então já há gramáticos sinalizando esse uso do passado, do pretérito imperfeito, com esse valor de futuro, de possibilidade dentro do modo indicativo. Né? Então, a gente precisa, na verdade, ao estudar os tempos, compreender os usos que a gente vai ter desses verbos. Mais do que pensar se ele está, né, no pretérito imperfeito, mas se é um fato já ocorrido, se ele era habitual, se ele foi pontual, se ele ainda vai acontecer, percebe? Se ele é um fato certo, se é de incerteza, é essa leitura que principalmente devemos fazer. Então, vamos continuar. Pretérito mais perfeito. Gente, ninguém usa o mais perfeito simples.
Quase ninguém usa. Você vai ver, sim, alguns textos, algumas histórias. Chegara cedo, né? Então, nós temos passagens de textos formais que utilizam e fica bonito. Mas o que é, então, na verdade, esse pretérito mágico perfeito? A gente costuma dizer que é o passado do passado. Então, normalmente, a gente utiliza quando tem numa frase 2 verbos no passado, em que uma ação foi pontual, então você tinha o pretérito perfeito, e mais alguma coisa aconteceu antes dela. Aí você utiliza o pretérito mágico perfeito. Olha o exemplo. Quando lhe entregou o presente, ela já o perdoara. Perdoar foi antes de entregar o presente. Então, entregou foi uma ação pontual no passado. Perdoar, no caso, foi uma ação anterior a essa. Então, vai ser pretérito mágico perfeito. Só que na prática, no dia a dia, a gente não fala perdoar, a gente fala assim, já tinha perdoado. Não é assim? Que seria um tempo composto, né? Com 2 verbos utilizados aí com valor de 1. Então, no dia a dia, a gente fala, quando lhe entregou o presente, ela já tinha perdoado. Mas, com o tempo simples, é a hora do pretérito mágico perfeito. Perdoara. Tá bom? Subdivisões agora do futuro. Nós temos futuro do presente e futuro do pretérito. Quando é que a gente usa um e quando é que a gente usa outro? Tá lá. Futuro do presente indica um fato futuro em relação ao presente. Então, telefonarei para o médico daqui a pouco. A gente usa muito também, no dia a dia, eu vou telefonar. Dando essa ideia de futuro, né? Utiliza essa locução verbal. Mas o tempo existe, né? O tempo simples existe. Futuro do presente. Telefonarei, cantarei, farei. Farei o trabalho à tarde, mamãe. Normalmente vão falar, vou fazer o trabalho à tarde, mãe. Mas entendam, é esse o valor, tá? Futuro do presente. Uma ação, ó, no futuro em relação ao presente. Agora, futuro do pretérito. Tem muita gente que fala assim, gente, mas por que o futuro do pretérito está no indicativo, gente? Se ele não dá uma certeza, assim. Mas acontece que ele ocorreria certamente dependendo de uma outra coisa. Por isso ele está no indicativo. Então, veja o exemplo. Olha, se você assinasse o canal, nós assistiríamos a série. Então, se assinasse, assistiríamos. Então, isso é uma certeza, percebe? Por isso está no indicativo. Mas ainda não aconteceu e não está tão certo de acontecer, porque depende de um outro fato. Então, olha, indica um fato futuro que ocorreria se uma condição tivesse sido realizada anteriormente. Tá bom? O presente. Presente só tem um, mas tem tantos usos, amores. Veja comigo. Porque assim, se a gente parar para pensar, o presente, ele é muito fluido. Que já acabou o presente já foi, já estou em outro presente. Ó, cada segundo aqui, ó, já passou. Eu comecei essa aula já passado, mas eu estou dando a aula ainda. Ou utilizando o gerúndio aí, dando aula. Por quê? Porque a ação ainda continua. Então, o tempo presente, se a gente for entrar nessa discussão, também falei isso no outro vídeo, hein? A gente não sai dessa discussão. Então, a gente precisa prestar atenção no que é utilizado. Para que o tempo presente é utilizado? E aí tem alguns casos, olha só. O verbo no presente, ele pode indicar um fato que ocorre no momento em que se fala. Sua roupa não combina com a ocasião. Naquele momento não combina. Entende? Muito bem. Então, presente sendo presente. Agora, pode indicar também um fato habitual. Olha, sempre que posso, visito minha avó. Você está visitando naquele momento? Não, mas é um fato habitual. Sempre que posso, eu visito. Então, você utilizou o verbo no presente para indicar o quê? Esse fato habitual. Agora, um fato permanente ou com considerável duração. Sou de Manaus, moro na rua Flórida. Moro na rua Flórida. Sou de Manaus. De novo, um fato permanente. Entenderam? Outra, verdades científicas ou crenças. A água ferve a 100 graus Celsius. Não está fervendo agora, não é exatamente o presente da ação, entende?
Mas, para expressar verdades científicas e crenças, a gente se vale do verbo no presente. Então, a água ferve. Quem tudo quer, nada tem. Ó, quer, tem, verbos. Tudo quer, tudo, nada tem. Tem, verbo no presente. Tá bom? Também, então, indica essa crença. Um fato que ocorrerá no futuro próximo. Veja, amanhã eu devolvo. Pô, mas se é futuro, deveria ser eu devolverei. Mas é porque é tão certo e já tão próximo que muitas vezes a gente utiliza o verbo no presente. Tanto que a gente fala assim, eu vou fazer, esse vou, né, é presente. Mas ele está indicando uma ideia no futuro, percebe? Então, amanhã eu devolvo o seu caderno. É futuro? É futuro. Mas usado com que tempo? Com que tempo verbal? O presente. O presente do verbo. Tá bom? É complicadinho? Um pouco, né? Produção, amplia aqui para mim, por favor, a tela. Então, reparem aí a tela. Olha, eu fiz questão de ampliar para que vocês vejam bem os exemplos. Olha, todas as situações, na verdade, que a gente tem como possibilidade de uso do verbo no presente, tá? Um fato que ocorre no momento em que se fala, um fato habitual, um fato permanente ou com considerável duração, verdades científicas e crenças e um fato que ocorrerá no futuro próximo. Tudo bem? Então, vamos lá. Agora vamos falar dos tempos do subjuntivo. Nós temos 3 tempos. Nós temos o presente, o pretérito e o futuro. Mas nós temos também tempos compostos, que a gente também vai ver, tá? Então, veja, um modo subjuntivo possui tempos simples e compostos. O que é um tempo simples? Uma palavrinha. O que é um tempo composto? 2 palavrinhas para representar, tá bom? Vamos ver o futuro? Situa um fato incerto, lembra que eu falei que o subjuntivo é um fato incerto ainda, da possibilidade. Então, situa um fato incerto em um intervalo de tempo simultâneo ou posterior ao presente, o momento da fala. Então, ó, normalmente posterior ao momento da fala. Quem souber o caminho pode ir sozinho. Esse caso está simultâneo ao presente, porque, ó, se souber, pode. Olha a relação. O modo subjuntivo tem muito essa relação com outros verbos na frase. Então, nesse caso, é simultâneo ao presente. Quem souber, pode. Agora, posterior ao presente. Quando tiver 16 anos, estudarei robótica. Olha aí, estudarei está no futuro. Então, quando tiver 16 anos, ainda não tenho. Então, é futuro. É posterior ao presente, certo? Então, usos do futuro do subjuntivo. Agora, pretérito imperfeito. Situa o fato incerto em um intervalo de tempo simultâneo ou posterior ao passado ou ainda em um tempo indefinido, hipotético. Professora, pula essa parte. Pula essa parte que eu não entendi nada. Só explica. Tá bom, vou explicar. Vamos para os exemplos. Histórias brotavam onde quer que fosse. Olha só, é simultâneo ao passado. Eu vou utilizar esse tempo pretérito simultâneo ao passado. Olha, brotavam onde quer que fosse. É simultâneo ao brotavam. Percebe? Outra, não esperava que a semana fosse tão tumultuada. É posterior ao passado. Então, ele esperava e a semana veio depois. E não esperava que a semana fosse tão tumultuada. A semana já passou, né? Mas ele não esperava que fosse. Então, é posterior ao primeiro passado. Tá? E se fosse milionário, daria a volta ao mundo. Ai, que beleza! Né? Mas veja, é um tempo indefinido, não tem passado, não tem futuro. Se fosse, tem apenas uma condição. Reparem que nós vamos ter aí o SSE na construção desse tempo. Todos os verbos no pretérito imperfeito do subjuntivo vão ser construídos com essa desinência, SSE. Então, ó, fosse, tá vendo? Mostrando situações diferentes, mas cantasse, rezasse, fizesse, tem sempre o SSE, tá bom? Presente.
situa o fato em um intervalo de tempo simultâneo ou posterior ao momento da fala. Tenta entender o que essa frase quer dizer, o que essa explicação quer dizer? É um fato incerto, por isso é modo subjuntivo. Em um intervalo de tempo simultâneo ou posterior ao momento da fala. Olha só, imagino que você saiba a receita do bolo. Aí é simultâneo. Eu imagino que você saiba também agora. Certo? Ou, tomara que o filme estreie logo. Posterior ao presente. Eu tô aqui, o filme ainda não estreou, mas eu tô torcendo que ele estreie. A gente usa o presente do subjuntivo sempre, ou quase sempre com essa partículazinha antes, né? Que normalmente é uma conjunção integrante. Espero que, imagino que saiba. Então, a gente conjuga que eu fale, que tu fales, que ele fale. Lembra dessas conjugações que vocês faziam no primeiro segmento? Então, presente do subjuntivo. Tá bom? Agora, pretérito perfeito é tempo composto. Aí a gente vai ter como tempo composto o pretérito perfeito, o pretérito mais perfeito e um futuro composto também. Então, olha só. Espero que ele tenha estudado. 2 verbos com um valor só. Pretérito mais que perfeito. Se vocês tivessem ouvido as histórias sobre ele, estariam ansiosos por conhecê-lo. Futuro. Quando ele tiver terminado o ensino médio, já estarei na faculdade. Tiver terminado. Tempo composto. Nós vamos falar melhor sobre tempos compostos numa outra aula. Eu marco com vocês, mando material para a gente poder tratar. Tá certo? Meus amores, modo agora imperativo. Nós falamos do indicativo, falamos do subjuntivo, vamos falar agora do imperativo. Como se fosse o imperador. O que o imperador faz, gente? Dá ordens. Mas se ele for bonzinho, dá conselhos, pedidos, né? Então, o modo imperativo é o modo verbal que a gente vai pedir, em que a gente vai pedir ou dar uma ordem. O verbo tem essa conotação. Então, ele pode indicar ordem, convite, instrução, conselho, pedido, súplica ou exortação. Nós temos 2 tipos de imperativo. O imperativo afirmativo e o imperativo negativo. Afirmativo e negativo. A construção dele é diferente. A construção deles é diferente. A gente vai ver hoje, tá bom? O afirmativo também provém do presente do subjuntivo, mas a segunda pessoa do singular e a segunda pessoa do plural tem flexão igual a do presente do indicativo sem a letra S no final. O negativo vem todo do subjuntivo, mas o afirmativo tem essa mudança. Olha o quadrinho amarelo. Eu tenho o verbo pular. Vamos pular. Vamos lá. Ó, presente do indicativo. Eu pulo, tu pulas, ele pula, nós pulamos, vós pulais, eles pulam, né? Essa conjugação. Muito bem. Eu vou pegar, para formar a segunda pessoa do imperativo, dessa coluninha aí, ó. Dessa coluna, só que eu vou tirar o S. Então, se era tu pulas, vai ficar pula tu. Pula tu. Pule você. Por que pule, professora? Se aqui, ó, ele pula. Por que é pule? Porque a terceira pessoa do singular, terceira pessoa do plural e a primeira pessoa do plural, a gente vai tirar do presente do subjuntivo. Como é que fica essa conjugação? Que eu pule, que tu pules, que ele pule, que nós pulemos. Percebe? Então, eu só vou tirar do presente do indicativo as segundas pessoas. Segunda pessoa do singular e segunda pessoa do plural. E vou cortar o S. Então, cantai o amor, cantai. Cantai. De onde veio esse cantai, gente? Verbo cantar. Segunda pessoa do plural, modo imperativo, que veio de onde? Do presente do indicativo, cortando o S. Vós cantais. Eu tiro o S, ficou cantai vós. Percebeu? Esse é o afirmativo. Agora, o negativo, ele repete
o presente do subjuntivo. Com uma diferença, né, gente? Não tem primeira pessoa. Porque para e pensa, por que, professora, que não tem primeira pessoa no modo imperativo? Eu respondo. Quem é que dá ordem para si mesmo? A gente faz pedido ao outro. Ah, professora, mas eu peço coisa para mim. Eu também peço. Eu me olho no espelho e falo assim, Elaine, para de comer, Elaine. Elaine, vai caminhar. Caminha, Elaine. Eu falo. Mas por quê? Eu estou tomando a Elaine como se fosse uma outra pessoa. Viu? Eu até falei o meu nome. Elaine, vá. Entende? Então, a gente não dá aula para si mesmo. A gente não dá ordem ou faz pedido para si mesmo. É sempre a partir do outro. Então, é sempre a segunda pessoa do singular ou do plural. Terceira pessoa, né? Com o você ou vocês. Ou a segunda, primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural, mas a primeira pessoa do singular não tem imperativo. Tudo bem? Deu para entender? Precisa praticar. Precisa praticar. Tem muita gente no dia a dia que fala assim, ó, tu vai lá, a gente já falou sobre isso, né? Tu vai. O certo seria tu vais. Inclusive, a mãe de um amigo meu veio recentemente do Sul, né? Eu disse, tu vais sempre à praia? Tu vais? Eu falei assim, gente, que coisa mais linda! Ai, que linda! Eu falo, tu vais. Aqui no Rio a gente não tem esse hábito. A gente fala, tu vai, como se fosse você vai. E aí concorda em terceira pessoa. Né? E aí a gente faz assim, até no imperativo, faz você, também não está certo. Porque o faz é presente do indicativo. Você faz. Quando é ordem, é faça. Porque é que você faça. Então é faça você. Essa seria a forma à luz da gramática normativa. Mas no dia a dia a gente usa o faz, né? Então, nós temos uma linguagem do dia a dia, mas nós temos uma linguagem também mais monitorada, que é a linguagem que a gente utiliza de modo mais formal. Preste atenção nisso. Tá bom, meus amores? Olha, um super beijo para vocês. Até a próxima aula. Tô com saudade. E até. Fiquem com Deus.